Os benefícios do teste genético para a cardiomiopatia hipertrófica são grandes e nós poderíamos dividi-los em dois grandes grupos: os benefícios relacionados ao caso índice, aquele indivíduo que se apresenta com a hipertrofia ventricular no consultório, e os benefícios relacionados aos familiares. Em particular, para a cardiomiopatia hipertrófica, é muito importante a confirmação dessa condição no indivíduo suspeito. Isso porque existem várias fenocópias, que são outras cardiomiopatias hereditárias, que parecem que realmente mimetizam a cardiomiopatia hipertrófica verdadeira em exames de imagem, como, por exemplo, a doença de Fabry, a síndrome de Noonan. Então, é muito difícil a distinção entre elas em exames de imagem, daí a importância do teste genético, que vai realmente confirmar a presença da cardiomiopatia hipertrófica naquele indivíduo ou não. Também existe uma outra implicação muito importante para o caso índice quando se identifica uma mutação ou variante patogênica em um daqueles genes para a CMH, que é a implicação prognóstica. Então, existem trabalhos, e um inclusive recente, publicado em 2018, que mostra que indivíduos suspeitos que tenham uma mutação sarcomérica identificada têm um pior prognóstico, têm mais complicações associadas à doença do que aqueles indivíduos com o quadro clínico que não tenham nenhuma mutação sarcomérica identificada. Bom, e o rastreio das mutações para a cardiomiopatia hipertrófica também é extremamente importante entre familiares, mas só deve ser feita quando o caso índice tiver uma mutação identificada. Daí essa mutação é pesquisada então nos familiares, ou seja, não há a necessidade de se fazer um painel inteiro nos familiares quando o caso índice já tem uma mutação identificada. E por que isso é importante? Porque com a pesquisa da mutação nos familiares, você consegue separar aqueles afetados, aqueles com mutação, de indivíduos sem mutação. Os indivíduos com mutação devem ser acompanhados, né? Enquanto aqueles que não têm a mutação identificada podem ser, na maioria das vezes, dispensados desse acompanhamento específico. E é importante destacar que mesmo os indivíduos que têm a mutação presente e que não tenham nenhuma clínica, não tenham hipertrofia ventricular naquele momento, devem ser acompanhados até pelo menos a meia-idade, porque existe um risco de desenvolvimento tardio da hipertrofia ventricular esquerda. Então, é extremamente importante a pesquisa da mutação identificada no caso índice entre os familiares daquele caso índice. Embora haja claros benefícios da realização do teste genético para a cardiomiopatia hipertrófica, existem também algumas potenciais limitações que são, na verdade, comuns ao teste genético de uma forma geral. Antes de falarmos sobre essas limitações, é importante lembrarmos dos 3 resultados possíveis de um teste genético em um caso suspeito. Primeiro, ele pode ser positivo, quando existe a presença de uma mutação ou variante patogênica no teste. Pode ser negativo quando existe ausência dessa mutação ou variante patogênica, ou ainda a presença de VUS. As VUS são variantes de significado incerto, ou seja, são variantes que, à luz do conhecimento atual, não podem ser classificadas nem benignas e nem patogênicas. Uma das limitações é o fato de que nem sempre é possível descartar o diagnóstico diante de um painel que tenha tido resultado sem a presença de mutação patogênica. Isso porque nem todos os genes causais associados àquela condição foram identificados. É possível que haja ainda alguns genes não identificados e, portanto, que não estarão presentes no painel. Então, essa é uma limitação. Nem sempre é possível descartar o diagnóstico com o teste genético. A outra limitação seria a própria presença de VUS, das variantes de significado incerto. Essas variantes são classificadas dessa maneira hoje, mas é possível que no futuro elas sejam reclassificadas, sejam benignas, sejam patogênicas, ou seja, é importante que haja uma reanálise, que elas sejam reexaminadas para que sejam, então, propriamente classificadas. Dessa forma, eu gostaria de finalizar reforçando que o diagnóstico genético da cardiomiopatia hipertrófica é extremamente importante, tanto em um contexto individual, em que é possível descartar fenocópias e fornecer implicações prognósticas, também num contexto familiar, em que é possível identificar aqueles familiares que têm a mutação e que devem ser acompanhados, dispensando os familiares negativos de um acompanhamento específico para essa condição.